A Forja, uma série de 7 capítulos onde eu vou alinhar a sua mente, o seu corpo e a sua consciência. Capítulo 6. O verdadeiro ser. Poder versus força. Eu vou começar esse capítulo lendo um trechinho aqui para você. Acompanha aqui comigo. A forma como reagimos depende do mundo ao qual parecemos estar a reagir. Aquilo em que nos tornamos, bem como o que vemos, é determinado pela percepção, da qual se pode dizer simplesmente que cria o mundo perceptivo e experiencial. É interessante notar que, quanto mais baixo uma pessoa se encontra na escala da consciência, mais difícil lhe é manter o contato visual. No extremo inferior, o contato visual é evitado por completo. Consoante subimos, torna-se característica a capacidade de manter um olhar prolongado e, por fim, quase interminável e profundo. Conhecemos o olhar cauteloso da culpa, o olhar intenso da hostilidade, em contraste, o olhar franco da inocência. O poder e a percepção andam de mãos dadas. E aí ele segue explicando como funciona a percepção. Muito bem. Eu li esse trecho porque a gente vai falar do verdadeiro ser, poder versus força. E aqui tem algo importante pra gente comentar, que é a leveza do poder versus o peso que tem a força. Aqui você precisa entender o seguinte: a gente está falando muito aqui de forjar uma identidade. Você está entendendo níveis de consciência, ego, tempo kairos, beleza. Isso tudo é importante para sua construção como ser humano, para sua construção da nova identidade, para sua evolução, certo? Agora, vamos entender que tem um momento de transição aqui. E que não é tranquilo. Não posso mentir para você e falar, não, é só fazer aqui e tal, né? Venho falando sobre escolhas, estar consciente do que está acontecendo, escolher outros caminhos. E isso é importante de você saber, porque primeiro você vai perceber que as coisas vão ser talvez um pouco difíceis. Só que aqui já nasce um primeiro ponto, que é a forma como você percebe. O que eu estou querendo dizer? Vou pegar um exemplo aqui. Hoje, no meu estilo de vida, eu pratico algum exercício praticamente todos os dias aí da semana. Sei que para musculação a gente tem que dar um descanso e tal. E aí nesse dia do descanso da musculação eu vou fazer uma esteira, vou fazer um cardio, alguma coisa mais leve, mas eu tô sempre me exercitando. Para algumas pessoas, elas olham isso e falam, ó, cara, olha o esforço desse cara, será que esse cara é feliz? Como que ele consegue, né? Amplia isso para outros exemplos. O empresário que trabalha 24/7. A pessoa que medita todos os dias. A pessoa que faz dieta todos os dias. A gente comenta assim, né? Nossa, a pessoa tá sempre de dieta. Só que a gente não percebe que não é que ela tá sempre de dieta, é o estilo de vida dela. Ela incorporou isso. Entende? Ela vive isso. E ela vive isso de forma fácil, leve. Por quê? Porque ela não está se esforçando. Ela está simplesmente sendo.
Entendeu? Então, quando eu falo pra você que vai ter um momento aqui de transição, não coloque pra você mesmo, não assuma pra você que, nossa, eu vou ter que, sabe, forjar realmente minha identidade e vai ser difícil, porque isso, porque aquilo. Não, eu quero facilitar as coisas pra você. Então não quero falar assim, não, você vai ter que ir lá e tal. Tipo, você já entendeu que você não é mais agora uma reação. Você é uma consciência. Então, você comanda a sua mente e o seu corpo. Então, quando a sua mente quiser reagir, quiser reclamar, quiser falar, nossa, tá difícil, você vai falar assim, filho, não é difícil, é só a gente fazer aqui, ó. Não é difícil treinar todo dia, é só a gente se organizar, que seja 30 minutinhos ali. Não é difícil a gente comer saudável, é só a gente fazer escolhas diferentes. Traz essa ótica pra você, traz esse comportamento, traz essa energia de que você é já essa nova pessoa e incorpora isso. Agora, as pessoas, elas normalmente têm receios, têm alguns medos, inclusive, de começar a dizer alguns nãos. Ah, fulano, vamos lá e tal, não sei o que, fazer tal coisa. Que você sabe que talvez não combine muito com essa sua nova identidade. E aí você vai ficar com receio da imagem que a gente falou. Não, mas se eu recusar, vão falar isso, vão falar aquilo. E a gente já conversou um pouco sobre o ego. Agora, a partir do momento que você controlou seu ego e decidiu sua nova identidade e você incorporou o seu ser, isso não deveria mais acontecer. Concorda? Porque é natural que num primeiro momento todo mundo aponte o dedo, todo mundo fale, olha lá o maluco que treina todo dia, olha lá o maluco que não come mais besteira. E eu tô sendo aqui extremista, mas não é que você não come, né? Mas é assim, você come uma besteira, mas é pontual, é aquela refeição durante uma vez ali na semana. Ou então não é que você não deixa de treinar, mas é assim, você, no seu estilo de vida, você já incorporou que todo dia você faz um exercício para cuidar do seu corpo. Olha só como é diferente, é cuidar do seu corpo, não é necessariamente para manter algo estético, visual. O estético visual vai ser a consequência disso lá na frente. Mas é um princípio que você segue e que demonstra respeito consigo mesmo. Entende? Tá incorporado. Agora, se você deixa de treinar um dia ou outro, tudo bem, é um dia ou outro. E aí é normal que todo mundo fale, olha lá, o maluco, né? E nesse livro aqui, Hawkins explica que, infelizmente, a sociedade, numa média, a gente falou ali muito de níveis de consciência, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ler. Já coloquei a tabela lá pra vocês no primeiro capítulo, mas aqui ele vai falando níveis de consciência. Então tem aqui, ó, o valor, né? Pessoas que estão vibrando aqui abaixo de 200, então elas estão aqui no orgulho, na ira, desejo, medo, sofrimento, apatia. As pessoas estão nessa média aqui para baixo, de 200 para baixo. A partir do momento que você, ó, chegou na coragem, legal, você começa a subir, então neutralidade, disponibilidade, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. Então, lembra que a gente já falou, né? Não vamos julgar as outras pessoas, não vamos nos sentir espiritualmente evoluídos, ou nossa, olha como eu tenho um nível de consciência melhor do que os outros. Não, não é isso, mas sabendo que o mundo é isso, que o mundo está numa média, infelizmente, baixa, você tem que ser o agente que vai agir de forma diferente e que vai, inclusive, puxar outras pessoas para cima.
Mas no começo, eu afirmo para vocês, você não vai ser visto como essa pessoa. Você vai ser visto como o maluco, o doido, entendeu? O que tá sempre por fora, etc, etc. Mas é legal porque à medida que você também vai reforçando isso para você, você também vai achando pessoas que estão nesse mesmo estilo de vida, nessa mesma mentalidade. E aí, lembra que eu falei do tempo Kairos, né? Mas agora voltando no tempo Cronos, amigo, o tempo vai passar para todo mundo. E aí quando chegar lá na frente, quando chegar lá daqui 5, 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que seja, a galera vai olhar pro maluco lá e falar, olha, se eu tivesse feito que nem aquele cara, eu tava tranquilo agora financeiramente. Se eu tivesse cuidado do meu corpo, estaria tranquilo, estaria saudável, fazendo um monte de coisa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse... Entendeu? De novo, não é sobre ser melhor, ser pior, se comparar, mas se você conseguir puxar pessoas para esse ritmo, cara, legal. Seja o agente que transforma. E para você ser essa pessoa, você precisa ser. Não é, eu vou me esforçar hoje pra, sabe? Lembre-se que a sua mente ela vai continuar ali te cutucando, falando que tá difícil. Por quê? Porque ela quer te puxar de volta pro seu antigo eu. E é aí onde mora a palavra esforço. Nossa, eu tenho que me esforçar muito pra ser uma pessoa que treina todo dia. Eu tenho que... Não tem não. A questão só de você perceber de forma diferente como tudo isso funciona. Percebeu diferente? Pronto. É uma adaptação do corpo. Mas você já enviou o comando de que não é difícil. Isso é importante de você perceber. Cara, não é difícil. Porque lembra? Pontos de vista. A percepção é sobre a gente e não sobre o que é o mundo. E isso está conectado com a escala do nosso nível de consciência, da nossa vibração. Para uma pessoa que só reclama, tudo é difícil, tudo é chato. Ela só quer ficar sentada sem fazer nada. Agora, para uma pessoa que é uma pessoa que enxerga a oportunidade, para uma pessoa que é uma pessoa que se cuida, para uma pessoa que está já no seu interior uma constante evolução e não aquela busca por performance de qualquer jeito que eu tenho que fazer, cara, não é no seu tempo, respeitando os seus limites, evoluindo, abrindo a mente, respeitando o tempo das outras pessoas, entende? É muito mais sobre isso, porque de novo, cada um tem o seu tempo, mas traga para você essa leveza de ser. E aí é legal porque também isso conecta com o capítulo anterior do ego. Você vai querer parar de ficar se provando, querer parar de ficar se mostrando que olha isso, aquilo, e que o ego toma conta disso, né? Ele quer demonstrar ali alguma coisa. Ele quer sempre arrumar um jeito de falar assim, olha, eu sou isso daqui, hein? Ninguém tá vendo, mas ó, vou mostrar aqui, ó, o que eu tô fazendo. E quando você simplesmente age daquela forma. Então você não tá fazendo algo para mostrar, para impressionar, para dizer para o mundo que é tal coisa. Você só faz aquilo. E aí quando as pessoas vêm conversar com você, ou então em alguma interação, como que você faz para treinar todo dia? Aí você nem pensa nisso, né? Nossa, é verdade, eu treino todo dia. Mas para você é tão natural que você não sabe nem explicar. Você fala, uai, é meu estilo de vida, sei lá, eu gosto de me cuidar, eu me alimento bem. Como que você tá sempre lendo? Tem um momento do meu dia que eu reservo ali antes de dormir ou ao acordar, que eu leio, pego alguns livros. Então, percebe? Aí, vamos inverter agora isso?
Vamos me inverter aqui. Nossa, como vocês conseguem ficar 5, 6 horas no celular, em rede social? O que tá acontecendo? Nossa, como vocês conseguem comer besteira sempre? Nossa, como vocês conseguem não meditar, né? Não se conectar com o seu interior? Que estranho. Nossa, como, sabe? Inverte. Como vocês conseguem gastar todo o dinheiro de vocês? Não ter um cuidado com as suas finanças, em guardar algo? Como vocês conseguem beber todo final de semana? Como vocês conseguem isso, aquilo e tal, tal? Inverte. Se você inverter, você vai ver que é sobre a percepção, é sobre quem você realmente é. E traga pra você de novo a leveza. Não tem nada de anormal treinar todo dia, não tem nada de anormal comer bem. Pelo contrário, começam a surgir efeitos. E aí você vai percebendo que você está interiorizando isso de verdade. Porque as consequências são incríveis, né? Você está sempre saudável, você não fica doente, sua imunidade está boa, você tem criatividade, tanto para o seu trabalho como para coisas de hobbies pessoais. Então, que nem eu toco música eletrônica. Às vezes eu gravo vídeo e tal, isso me ajuda, processo criativo, processo de criação de vídeos aqui nesse mesmo canal que você está vendo. Ideias, anotações, aí você anota, aí você estrutura e cria algo novo e tá sempre aprendendo. Então assim, você se sente uma pessoa que tá agregando pro mundo mesmo. E isso te dá o verdadeiro, vou usar aqui uma expressão, é o verdadeiro tesão da vida. E é aquele tesão genuíno de, meu amigo, eu estou aqui vivendo, fazendo o meu papel, cumprindo o meu propósito. Às vezes nem você sabe qual é o seu propósito ainda e tudo bem, você vai encontrar. E é algo também que não é enigmático assim, nossa, o meu propósito. Às vezes é você entender no que você é bom, sabe? O que você gosta de fazer, às vezes seu propósito tá ali. Então é fazer aquilo bem feito, é tirar um tempo pra você e você vai vivendo, vai fazendo com tesão, com vontade de viver mesmo, sabe? Aqui tá o que Clóvis de Barros vai chamar de brio, né? Ou então a sua praia. É o que ele fala de qual que é a sua praia, né? Grande Clóvis de Barros. É isso. Esse é o verdadeiro ser. Que pra mim pode ser essa resposta, pra você é outra, pra você é outra, pra você é outra, fulano, etc, entendeu? Mas de novo, não é sobre buscar uma aceitação, é viver o que você acredita que tem que viver, da forma que você acredita que tem que viver, e confiante, e alegre, e, sabe, contribuindo, fazendo algo, e não diretamente é pra uma pessoa específica, mas é algo indireto, mas que daquela forma que você está fazendo vai atingir alguma pessoa, vai atingir alguma forma de fazer com que o mundo seja melhor, fazer com que as pessoas se sintam bem, fazer com que você, sabe, esteja de fato agregando, fazendo o mundo ser como ele tem que ser, de uma forma melhor, de uma forma saudável, de uma forma inspiradora. Quando você atingir esse nível, meu amigo, eu afirmo para vocês, a sua percepção sobre a vida, algo que eu comentei lá no comecinho, lembra? Falei que era que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais feliz, que você enxergue a vida de outra forma. É isso. E aí você percebe a simplicidade das coisas, porque de verdade o automático ele complica as coisas pra gente. É aquela coisa da venda, da lente. Os nossos caminhos neurais foram formados ao longo da vida e a gente fica com aquela visão, reagindo, agindo no automático, e a gente fica se questionando de várias coisas
como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, mas eu queria isso, queria aquilo, desejo, ego, sabe, escassez, nossa, eu queria aquilo e tal. E você começa a perceber o contrário, nossa, como eu, sabe, na minha simplicidade de ser, como eu sou grato por ter saúde, por estar cumprindo o meu papel, por estar contribuindo com o mundo, sabe? Não que desejos materiais ou a própria motivação de crescer, de ganhar mais dinheiro, de conquistar coisas, a ambição do ser humano, não é que ela vai embora, mas você consegue ter um combustível que você antes não tinha. E que o automático te deixou sentindo que se você não tiver isso, você está falhando na vida. Se você não tiver isso, você não está cumprindo seu papel. Se você não for essa galera aqui, você está errado. Entende? Profundo, né? Quando você chegar nesse nível, eu tenho certeza que você vai chegar, você vai entender o poder de ser, sem esforço, sem peso, sem lutar contra a vida. É algo fluido, natural, genuíno. E aí, pra gente fechar, o que é engraçado? Você vai perceber que quando você não estiver nesse mood, desse jeito, você vai se incomodar. Você vai falar, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, porque isso aqui tá me incomodando. Ou seja, a sua sensibilidade, a sua percepção, ela evolui. Então você também aprende a entender, cara, isso aqui faz bem, esse é o caminho. Ou então, não, isso daqui eu não quero. Entende? Algumas coisas podem parecer, de novo, que nem eu falei lá no começo, genéricas, abstratas, intangíveis, mas é de fato algo que se experiencia. E o que eu trago para você, como prática, para te aproximar dessa postura, é você relembrar aquele exercício sobre o que o seu eu, no melhor formato, faz, e você trazer essa leveza agora para simplesmente a pessoa que tem um estilo de vida voltado para essa forma. Pessoa que, sei lá, você escreveu lá que você quer ser fulano, com esses hábitos, com esses resultados. Então, dado isso, como você agora traz leveza? Porque lá no começo eu tenho certeza que você escreveu assim, eu quero ser isso, mas nossa, imagina eu fazendo isso todo dia, putz. Ou seja, você lá atrás você carregou uma energia de peso. Agora, eu quero que você revise isso, mas traga a leveza. Então, quando você trouxer a leveza, você vai simplesmente dizer, pô, a pessoa faz isso. Pronto, ela faz isso, ela vive, ela tem... No interior dela, ela é assim. Pronto. E aí, se você se deparar com algum obstáculo, mas eu teria que, sei lá, acordar mais cedo, mas eu teria que isso, eu teria que aquilo. Eu quero que você não pare no obstáculo, eu quero que você traga a solução. É só eu fazer X coisa, é só eu mudar isso, sabe? Nessa linha. E eu queria também reforçar a importância de você aplicar as outras práticas que nós falamos e meditar. Sei que a gente já falou, mas não desista. Se concentre no seu momento, reserve um tempo para você. Às vezes a sua semana é muito corrida. Que seja um final de semana, tira um final de semana para você e fala, ó, esse final de semana eu vou, sei lá, vou fazer jejum. Tô aqui, por exemplo, no momento que eu tô gravando aqui isso para você, coração, eu estou a 23 horas de jejum. Daqui a pouco vou quebrar meu jejum, que é de 24 horas.
Tira um tempo para você ficar com você, conhecer o seu corpo, refletir sobre os seus pensamentos, meditar. Tira um tempo. Faça isso, que as outras coisas que eu comentei aqui ao longo desse capítulo, elas vão chegar para você e você vai conseguir sentir, porque essas coisas que você sente, você tem que se permitir chegar neste momento. E é com a prática, sem pressa, né? Não é no imediatismo, é respeitando o seu tempo, o seu processo, o seu corpo. E aos poucos você vai chegando lá. Entende? Então se permita sentir, se permita questionar, se permita observar-se, sem se julgar, sem se criticar. Nossa, eu estava todo errado. Não, não é esse o caminho, né? Tudo tem um porquê, as coisas elas te ensinaram algo. E com a consciência que você está criando, eu tenho certeza que você vai conseguir ter essas percepções e vai conseguir avançar. Perfeito? A gente se vê no 7º e último capítulo.